Então, esse é um vídeo muito especial, então eu já vou dizendo que ele deu muito trabalho. Então, por favor, logo no começo do vídeo, curte e comenta e no final do vídeo, se você gostou do conteúdo, por favor, compartilhe nas nossas redes sociais e me diz aí o que você achou. Outra coisa, eu não sou a dona da verdade, então eu não sei se tem alguma coisa errada. Então, se você achar que tem alguma coisa errada ou na sua você pensou uma coisa diferente na sua interpretação? Me fala nos comentários, tá bom? Então, hoje vai ser um vídeo comparando a Revolução dos Bichos com a Revolução Russa, porque o livro nada mais é do que uma sátira à Revolução Russa. E tem uma crítica muito inteligente e basicamente é isso. Então, pra você ver esse vídeo, você não tem que se importar de receber spoilers se você não leu o livro, porque eu vou falar muita coisa da história, inclusive o final. Então, se você achar que isso vai estragar sua experiência com o livro, não veja esse vídeo. Mas eu já sabia o que ia acontecer no livro e eu não. A minha experiência não foi pior por causa disso, na verdade foi ótimo. E aliás, também o livro tem filme também. E então, se você quiser ver, tá aí. E outra coisa, você tem que ter um conhecimento mínimo sobre a Revolução Russa, porque eu não vou me aprofundar muito na Revolução Russa, senão vai ser um vídeo de 1 hora, porque eu vou ter que falar duas histórias, então eu vou só comparando as coisas que acontecem no livro com a Revolução Russa. Ou seja, vai ser bem neutra a minha. Porque se eu fosse fazer um vídeo sobre a Revolução Russa, ia ser muito grande. E esse vídeo provavelmente já tá grande. Então eu vou deixar aqui nos cards um vídeo da Débora Aladin. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela. Mas é um vídeo bem legal que ela fala sobre a Revolução Russa e eu já tinha visto esse vídeo e ele é realmente muito bom. Então, se você quiser dar uma estudada antes de ver esse vídeo, tá aí pra você ver. Então é basicamente isso que eu tenho pra falar. Me siga nas redes sociais e veja sempre na descrição que todos os links estão por lá. Primeiramente, eu vou falar sobre o autor. E o nome dele é Eric Arthur Blair. Desculpa que eu sou péssima pra decorar nomes. Mas ele é mais conhecido pelo pseudônimo dele de George R. Que é o que tá na capa do livro. E ele foi um escritor jornalista que viveu durante os períodos de guerra. E ele sempre, nos seus livros, critica muito o regime totalitarista. E a obra dele é Revolução dos Bichos, que nada mais é do que uma sátira à Revolução Russa de uma forma, uma crítica bem inteligente. É mais ou menos uma fábula, porque. É mais ou menos não, é uma fábula porque os personagens principais são animais e eles conversam entre si e têm atitudes humanas. E eu vejo que no final do livro, a gente tem uma moral. Essa obra, como eu disse, já foi adaptada e tem um filme. Eu vi o filme e eu acho o filme bem bom, só que não tem a profundidade do livro, obviamente. Mesmo sendo um livro bastante curto, ele tem uma profundidade muito grande, principalmente para quem gosta de história. E é basicamente isso. Agora vamos para a parte que importa. O nome dele é Revolução dos Bichos. Essa história vai se passar numa fazenda chamada Granja Solar. Então, é... então, essa fazenda era uma fazenda normal até então, que era administrada por humanos, no caso, o fazendeiro Sr. Jones. Tudo começa quando o major, o porco premiado e já idoso, tem um sonho. E ele chama os animais para contar esse sonho. Esse sonho, ele teve uma revelação de uma música chamada Bichos da Inglaterra, que tinham as primeiras, na verdade, deu origem ao animalismo, que na verdade essa música contava, era sobre igualdade entre os animais em um mundo onde eles não tinham mais que se submeter ao poder de humanos, eles eram livres para viver em juntos e sem nenhum sofrimento. Basicamente é isso. E isso deixou os animais muito animados com essa possibilidade. Mas, 3 dias depois, o major
morreu. E os animais ficaram meio desamparados, sem liderança. E surgiu então dois jovens porcos. Os porcos aqui na história são retratados como os animais mais inteligentes da fazenda, o que na realidade os porcos realmente são animais muito considerados muito inteligentes. E então surgem Bola de Neve e Napoleão. E um dia, quando o Sr. Jones esqueceu de dar comida para os bichos, pois ficou muito bêbado, os animais vão até a casa e expulsam ele da fazenda, tomando conta da Granja Solar, que então mudou de nome para Granja dos Animais, dando assim origem a uma nova a uma nova a uma nova sociedade ali. Com isso, o Sr. Jones foi para um bar e contou o que aconteceu para os outros fazendeiros. Os outros fazendeiros ficaram muito preocupados disso acontecer nas granjas dele também. E começaram a falar mal dessa granja para todo mundo ao redor. Isso representa as propagandas anticomunistas que eram dadas nos outros países por causa do que aconteceu na Rússia. E os outros países ficaram com medo de acontecer o mesmo com eles. Então, na Granja Solar, eles criaram os 7 mandamentos do animalismo, que significam os princípios do comunismo. E no decorrer da história, eles vão caindo um a um. Isso significa que no decorrer do governo, os princípios iniciais do porquê a revolução aconteceu vão se perdendo. E os mandamentos são: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre 4 patas ou tem asas é amigo. Nenhum animal usará roupas, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Isso representa o que eles não queriam que o governo atual virasse um governo que nem o antigo. Para os animais Só que eles escreveram isso no celeiro e nem todos os animais sabiam ler. Eles até tentaram ensinar, mas nem todos os animais aprenderam. Alguns nem passaram da 4ª letra do alfabeto. Então, eles criaram um lema chamado 4 patas bom, 2 pernas mal, que era frequentemente repetido pelas ovelhas. As ovelhas aqui, elas representam os animais que seguem uma pessoa, né? As ovelhas, no caso, obedecem o pastor. Assim, falando, né, das ovelhas em uma fazenda. Então, elas representam aqui o cidadão ignorante e... Aqui elas representam um cidadão ignorante e doutrinado, que é o cara que vai seguir cegamente o governo e pode estar uma merda, mas ele vai estar falando: mito, é isso aí mesmo, isso aí, ó. O cara falou? Isso aí mesmo, esse cara tá com completa razão. Não interessa que ele quer tirar meus direitos, esse cara aí, ó, tá certíssimo. Meu Deus, eu nem quero. Pra que liberdade de expressão? Pra que, gente? Olha o que ele tá falando. Isso aí, ó. Uhul! É tipo isso, entendeu? Todo mundo conhece uma ovelha. Então, então eu vou falar agora dos... por exemplo, essa história, cada animal representa uma pessoa que realmente é uma personalidade na nossa sociedade. Então, por isso que é legal analisar ela. Então, a minha parte favorita é analisar a personalidade de cada personagem da história. Então, eu vou começar fazendo isso, falando pelo Sansão e pela Quitéria. Eles são os representados do proletariado. Eu adoro falar proletariado. Então, o proletariado... o Sansão era um cavalo que ele trabalhava feito um condenado. Ele literalmente, o lema dele era trabalhar mais e mais. Ele ficava repetindo trabalhar. E isso porque ele queria que o governo funcionasse muito bem. Ele queria que desse certo. Então, ele literalmente, ele era tipo o modelo padrão de trabalhador. Ele era usado de exemplo para os outros animais. Ninguém na fazenda trabalhava mais que ele. E ele literalmente morreu de tanto trabalhar.
Ele literalmente morreu de tanto trabalhar. E no final, quando ele morreu, ele foi vendido para uma fábrica de cola. É. Isso representa que o governo tava nem aí pro proletariado. E a Quitéria, ela também representa o proletariado, mas na história ela é, tipo, a única que vê, tipo, nossa, tem alguma coisa muito errada aqui, mas ela não tomava nenhum. Ela se mantinha neutra, entendeu? Ela não fazia nada, ela só falava, gente, você não acha que tem uma coisa errada aqui? E todo mundo, não, imagina, tudo certo, mito. Então, é outra personalidade que é uma das que eu mais gosto de analisar é o Moisés. Ele era um corvo que representava a religião e a igreja. No caso, no começo da história ele contava sobre uma fazenda que tinha pastos verdejantes e uma árvore que dava cubos de açúcar. Que era para onde os animais iam depois da morte, depois de uma vida de sofrimento, eles iam para lá, onde teria o único consolo na vida. Só que ele foi banido porque aí os animais ficaram, não, agora a gente vai ter aqui uma vida plena, aqui na Terra mesmo, não precisa mais de ti, vai embora. E foi banido temporariamente. Depois, quando o regime já estava totalitário e os animais já estavam na merda, ele voltou para meio que dar consolo pros animais. Tipo, olha, gente, eu sei que vocês estão sofrendo, mas pensa pelo lado bom. Quando vocês morrerem, aí sim vocês vão ter uma vida plena. Vocês vão ter pastos para correr livremente. Isso simboliza o governo usando a igreja para manipular o povo, tipo, controlar eles. Tipo, gente, calma, religião, toma aqui pra você. É tipo, tenho fome, o governo, toma aqui pra você. Vai te ajudar, calma aí, amiguinho, calma. Então, o próximo é a mimosa. Ela era uma égua que significava a burguesia. E ela também significava a nobreza, que no tempo do czar eram os nobres. Eles também não tinham tantos direitos, mas tinham muitos privilégios. Então, ela não queria muito, assim, a revolução. Ela ficava, gente, mas pra quê? Se a gente fazer isso, quem vai escovar minha crina? Quem vai colocar laços em mim? Porque ela era uma égua premiada e tinha muito privilégios sobre os outros animais. Ela não trabalhava tanto. Então, ela não queria tanto participar da revolução. É tipo, gente, pra quê, sabe? Pra quê? Eu tô bem. Ela representa a pessoa que só tá preocupada com ela mesma. Basicamente é isso. E é isso. E, por último, a gente tem o Benjamin, que ele era um burro, que ele basicamente não tava nem aí. Tanto no quando tava o Jones, quando tava os porcos, ele tava tipo, gente, tá tudo uma merda, vocês estão iludidos, entendeu? É tipo aquela pessoa que passa governo, entra governo, tá nem aí. Tá tipo, gente, vai continuar a mesma merda, não sei porque vocês estão felizes, olha ali, ó. Olha ali, ó. Fazendo passeata no meio de uma pandemia, gente, pelo amor de Deus. Tem uma pessoa que não tá nem aí, ele realmente não tava nem aí. Ele tava alheio, ele era representava a pessoa que tava alheio ao que se passa. Até então tava tudo muito lindo, perfeito, maravilhoso. E só que aí começou a ir por água abaixo. Então, eu queria lembrar que, no caso, a fazenda já tava na merda quando o Senhor Jones estava, entendeu? Aí deu uma melhorada, entendeu? Só que agora vai ser ladeira abaixo. Então, o Bola de Neve e o Napoleão, os líderes, eles faziam assembleias com todo mundo junto para eles discutirem as coisas que eles iam implantar na fazenda, né? Eles faziam votação, se os animais concordavam, tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Só que nessas discussões, eles basicamente discutiam sozinhos, tipo, eles eram sempre um contra o oposto do outro. Se um queria uma coisa, o outro queria outra. E acabava que o que mais manipulasse os outros animais conseguia as votações, porque os animais eram muito manipulados. Então, em uma dessas assembleias, o Bola de Neve, ele fez a proposta de construir um moinho. Esse moinho é muito importante na história. E o Napoleão automaticamente foi contra a construção do moinho.
E eles ficaram discutindo, e o Napoleão ficou falando, não, gente, isso vai ser muito trabalho, não vai ter nada. E a Bola de Neve, não, gente, a gente tem que fazer isso porque vai dar trabalho? Vai, mas quando ficar pronto, cara, a gente vai ser a gente vai, esse moinho vai causar, vai dar energia pra gente. A gente vai, no inverno, a gente vai se manter aquecido e nem vai ter que trabalhar tanto. Então, é tipo, era maravilhoso a ideia. E os animais, no final, acabaram concordando com o Bola de Neve. Só que Napoleão não aceitou isso. Então ele atacou o Bola de Neve e, né, antes, no começo da história, Napoleão tinha pegado uma ninhada de cachorros e pegou para uma educação especial. E logo ele fez todo mundo esquecer desse detalhe. E do nada, os cachorros que antes eram esquecidos apareceram já adultos e expulsaram o Bola de Neve da fazenda. E Napoleão pegou o controle de tudo. E daí em diante começou o novo regime. Que era o seguinte, Napoleão daí em diante falou, gente, vocês não precisam mais dessa assembleia. Os porcos vão discutir e vocês só obedecem. Não tem pra que isso. Isso aqui é desnecessário, perda de tempo. E aí começou tudo. Foi por água abaixo. Logo, tudo que acontecia de errado na fazenda era culpa de Bola de Neve. Se um animal realmente do nada apareceu morto, era Bola de Neve. Se alguma coisa quebrava, Bola de Neve. Não sei o que dava errado, Bola de Neve. Isso representa Stalin, que ele realmente tentou apagar o Trotsky da história. Ele realmente tem até, tipo, ele fez o primeiro Photoshop. Ele literalmente apagava o Trotsky das imagens e até literalmente matou o Trotsky. E realmente isso representa o Stalin tentando apagar Trotsky da face da Terra. E ao longo da história, Napoleão continuou falando mal de Bola de Neve. Inclusive, ele quis construir um moinho. Ele falou, não, gente, a ideia de começo era minha. Napoleão não, Bola de Neve que pegou essa ideia de mim. Por isso que eu fiquei revoltado. Porque a ideia era minha. No princípio, era eu que ia construir o moinho de ventos. Só que já não teve votação, era construir o moinho pronto. Aí todo mundo ficou, nossa, Bola de Neve era um traidor. Então, em uma dessas, antes disso acontecer, teve uma guerra. Essa guerra era entre os senhores da granja e os animais. Eles atacaram para tentar tomar de volta a fazenda. Isso representa a Guerra Civil Russa que aconteceu e Bola de Neve foi um dos que conseguiram, foi um dos mais corajosos, vamos dizer assim. E ele meio que ajudou, foi o que mais fez coisa lá e tal. Ele que organizou o ataque pra ir defendeu a fazenda e deu tudo certo. Só que todo mundo falou, não, mas Bola de Neve ajudou na luta que a gente teve. Napoleão falou, não, eu que fui corajoso. Bola de Neve, na verdade, estava conspirando contra nós junto com os humanos. Então ele ficou como traidor. E qualquer um que tivesse algum contato com ele foi caçado. O moinho, então, foi construído. O moinho aqui na história representa os planos quinquenais que foi implantado pelo próprio Stalin. Então ele tinha a principal função de melhorar a indústria da Rússia. E aqui na história ele ia melhorar, no caso, a energia, ia gerar energia e aí diminuir o trabalho. Essa era a proposta inicial do moinho de vento. E começou a construir esse moinho. Inclusive, Sansão, como eu tinha dito lá há alguns épocas atrás, alguns minutos atrás, ele morreu trabalhando nesse moinho. Lembra daquele hino que eu falei que foi criado pelo Major? Então, aquele hino, Bichos da Inglaterra, foi banido. Dizendo Napoleão, aquele hino não servia mais. Por quê? Porque ele já... Aquela sociedade utópica que se descrevia no hino já foi completamente atingida. Então não tinha mais por que cantar isso. Então vamos fazer o quê? Proibir. Porque faz todo sentido. Se não precisamos mais, proíbe. No início os animais estranharam, mas logo eles obedeceram, porque tipo, o Napoleão estava com todo o controle da situação. Nessa parte da história, os animais já estavam trabalhando por míseras rações. Só que já fazia muito tempo que eles estavam nessa situação que eles já não lembravam se essa era pior ou a do Jones era pior.
E os porcos, os outros porcos, principalmente um chamado Garganta, que aqui eu não sei se ele representa a propaganda em si ou Vyacheslav Molotov, eu não sei como pronuncia, mas está aí aparecendo na tela. Porque essa pessoa, que realmente ele manipulava muito o povo russo, dizendo, não, gente, tá tudo sob controle, tá tudo bem, tá maravilhoso, nada de ruim aconteceu. Ele passava pano pra tudo de ruim que acontecia e falava, não, gente, tá muito melhor agora, entendeu? Então, ele distorcia as brutalidades que estavam realmente acontecendo, dizendo que tava tudo maravilhoso, entendeu? Então, eu não sei se o Garganta representa esse cara, o Molotov, ou se ele representa a propaganda em si. Porque o Garganta, ele meio que falava, gente, no tempo do Jones, era muito pior. Quando, na verdade, eles estavam numa situação muito pior do que eles estavam na época do Sr. Jones. Então, eles eram muito influenciados. O Garganta também fazia canções que saudavam Napoleão como um grande líder. E isso representava as propagandas stalinistas que o Stalin fazia. Ele fazia propagandas para manipular o povo muito fortes. Isso foi usado esse tipo de propaganda foi usado em todos os regimes totalitários pelo próprio Hitler. Então, era tipo, olha, eu matei milhões, mas olha essa minha foto com uma criança, gente. Meu Deus, né? Uma coisa mais fofa. Eu sou maravilhoso, gente. Eu sou um líder. E aí todo mundo era manipulado por isso, pela propaganda. A propaganda fazia com que o povo pensasse que o governo só estava fazendo progresso. Só progresso e tava tudo às mil maravilhas. Essa é uma parte da história que eu gosto muito, que é uma parte em que os animais, os porcos, eles começam a precisar de dinheiro para a construção do moinho, porque o moinho precisava de um motor que precisava de dinheiro para comprar. Para conseguir esse dinheiro, que era inclusive proibido por uma das regras do animalismo, é trocar dinheiro com outros humanos, eles queriam os ovos das galinhas. Então primeiro eles falavam, olha, a gente quer o ovo de vocês aí pra gente vender, pra gente conseguir dinheiro pra conseguir um moinho. Então, essas medidas representam também os planos quinquenais. Eu vou já explicar por quê. As galinhas se recusaram a dar os ovos pros porcos e elas fizeram uma greve. Nessa greve, os porcos proibiram qualquer um de dar comida e quem desse comida para as galinhas era morto. E as galinhas quebraram todos os ovos. Só que no final elas acabaram cedendo e dando novos ovos para eles. E cada vez elas tiveram que produzir mais ovos. Isso representa as medidas dos planos quinquenais que vem mandado pelo Stalin. Porque os planos quinquenais, eles deixavam todas as terras no coletivo. Não era teu, era nosso, entendeu? Não era essa terra aqui, não é tua não, é minha e tua, é nossa, de todo mundo, entendeu? Aí, isso representa os kulaks. Os kulaks nada mais era do que grandes... acho que pode ser chamado de latifundiários, eles eram donos de grandes terras, e eles eram ricos antes da Revolução. Aí, na Revolução, eles tinham que dar as coisas dele pro governo. Só que eles não queriam. Então, eles acabaram matando vários animais em forma de protesto, os animais deles mesmo, falando, a gente não vai dar nada, vou matar aqui, eu quero ver se você pegar meu dinheiro. Prefiro morrer do que perder a vida. E aí, foi isso. Eles começaram a ser perseguidos por causa dos planos quinquenais. E, basicamente, foi isso. Como eu disse, eles pegaram os ovos e começaram a vender para outros agricultores da região. Não só os ovos, mas começaram a vender o que eles estavam plantando para os outros agrícolas. Então, o que os animais produziam não era mais deles, eles ficavam vendendo. Então, isso representa também o coisa do Stalin, que era, ele pegava tudo que era feito na Rússia, dava um pouquinho só e o resto ele vendia. A Rússia se tornou um dos maiores exportadores da época. Só que era basicamente assim, todo mundo na Rússia estava passando fome, mas ele estava vendendo comida a rodo para os outros países. Então era basicamente isso. Isso a Rússia ficou rica, mas o povo ficou, como eu disse, passando fome. Isso representa também isso que aconteceu, porque os animais estavam recebendo cada vez menos ração para eles conseguirem vender, para construir um moinho, e
passando fome enquanto eles conseguiam dinheiro para construir o moinho, que, como eu disse, representavam os planos quinquenais. Então, eles não podiam fazer isso por causa das regras que eu disse mais lá na frente. Só que, uma a uma, essas regras foram mudando. E sempre que uma regra mudava e alguém reparava, falava, essa regra não era diferente, mas não era pra ser diferente. E todo mundo falando, não, gente, isso aí quem disse pra vocês foi Bola de Neve. Na verdade, pode sim, só que aí todas as regras foram mudadas um a um. E eu vou falar agora as regras. Nenhum animal dormirá em camas com lençóis. Nenhum animal beberá álcool em excesso. Nenhum animal matará outro animal sem motivo. E no final, a última regra, que era a mais importante, que era todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Essa última regra que muda, elas vão mudando, tipo, não é de uma vez, elas vão mudando no decorrer dos acontecimentos da história, quando os porcos vão manipulando aos poucos os outros animais, falando que não era assim, as regras sempre foram desse jeito que a gente tá falando. E se aproveitando da ignorância dos outros animais, a gente vai. Sério, as mudanças da regra que vão acontecer continuamente, tipo, de maneira uma por uma, tipo, esse efeito que causa na história é muito bom. E na cena final, quando o Napoleão ele convidou os outros senhores das fazendas vizinhas para comer na casa dele. Eles começaram a viver na casa do Jones, e isso já no meio da história, mais ou menos. E nisso, eles não avisaram os outros animais que os humanos iam lá. E os animais veem que tem uma agitação na casa e vão ver o que que é. Então, os humanos, eles estavam falando pros porcos que estavam admirados de, tipo, os animais comiam muito menos, trabalhavam muito mais, produziam muito mais, eles iriam aplicar aquilo para fazendas deles. Era basicamente ridicularizando, tipo, que no começo a ideia utópica de que os animais iriam viver todo numa igualdade, numa utopia e tal, essa quebra de expectativa de que no final tudo ficou exatamente ao contrário, ficou muito pior. E os animais, na última cena, tipo, a última frase é que os animais ficavam confusos porque eles olhavam e não conseguiam distinguir um porco de um humano e um humano de um porco. E isso foi muito forte, sério. Pra mim, quando eu li isso, eu fiquei tipo, meu Deus, mas isso é uma obra-prima. Sério, tipo, é maravilhoso. E ouvindo isso, você pode achar que o autor ele queria criticar o comunismo, mas não. O autor ele era apoiador do comunismo, ele apoiava, achava que era isso mesmo. E só que ele nesse livro ele tá mais criticando regimes totalitários, mais especificamente o governo de Stalin mesmo. Então ele era comunista mesmo. E mas na minha visão, esse livro me fez pensar sobre o socialismo utópico e o socialismo real. Que o idealismo dele foi muito maravilhoso e seria lindo, uma sociedade onde todo mundo é igual e tal, onde não existe mais classes nos separando, mas a nossa sociedade tem a tendência a se separar em classes. E quando você quebra um regime, outro surge. E a gente percebe que nessa história, o oprimido se tornou o novo opressor. Então, eu acho que é uma leitura obrigatória, sim, onde todo mundo deveria ler esse livro para tirar suas próprias conclusões e pensar muito sobre, porque é um assunto muito importante que pode realmente voltar a acontecer, não é só porque é uma história de uma coisa que já aconteceu, que não pode acontecer de novo. A história tá aí, né, pra gente ver isso. A gente tem. Nossa, a nossa sociedade precisa muito estudar história. Então, se você quer discutir comigo sobre esse assunto, dar sua opinião, falar o que você achou do vídeo, os comentários estão aqui. Qualquer crítica, por favor, é uma crítica construtiva. E se você pensa diferente em algum ponto, por favor, conte aqui nos comentários, que eu vou adorar conversar com vocês. Deixa eu curtir aí, comenta e, por favor, compartilha, porque esse vídeo deu muito trabalho. E muito obrigada por acompanhar até aqui. No final, não conseguia distinguir um porco de um homem e um homem de um porco.